Vamos lá, galera. Correção das atividades do nono ano, tema crise de 1929. Dia 29/5/2020, professora Iris. Vamos nessa? Vamos corrigir as nossas atividades então. Atividades. A chamada crise de 1929 caracterizou-se por um colapso no sistema financeiro mundial no período entre guerras, isto é, no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tal crise também é identificada como, como que ela é identificada, essa crise? Como que a gente pode identificar essa crise que aconteceu em 1929 devido ao colapso do sistema financeiro mundial, ok? O que acontece aqui? Os Estados Unidos eram um grande vendedor, de produtos e eles sofrem então uma grande crise devido a uma grande produção de produtos e uma falta, vamos assim dizer, de compradores para esses produtos. Então existe uma crise financeira que afeta então todo o sistema mundial. E essa crise é conhecida como a quebra da Bolsa de Valores ou crack, de 1929. Ok? Então a nossa resposta é a letra B. B de bola. Vamos nessa. Só uma explicaçãozinha. A crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão Americana, ocorreu em decorrência da grande oferta monetária, oferta de crédito, na década de 1920, gerada pelo Estado americano. A desproporção entre essa oferta de crédito e o lastro real da poupança, isto é, correspondente em trabalho real do dinheiro, provocou então a quebra da Bolsa de Nova York, certo? Desencadeando a depressão. Então houve um desequilíbrio no sistema econômico aqui dos Estados Unidos. Para conter os efeitos da depressão que ocorreu após a crise de 1929, o governo dos Estados Unidos lançou o programa intitulado. Então, para conter os efeitos, para conter os efeitos dessa depressão, da crise, da quebra da Bolsa de Nova York, do crack, o governo dos Estados Unidos lançou um programa e ele ficou intitulado como Pacto de Varsóvia, New Deal, Acordo de 1931, Plano Marshall. Vamos ver? Aqui, o New Deal. Então, esse foi o programa promovido pelo governo estadunidense para tentar reestruturar a sua economia. O que foi o New Deal? Ou Novo Acordo? Foi aplicado à economia americana no início de 1930 pelo então presidente Herbert Hoover e na sequência ampliado por seu sucessor Franklin Roosevelt. Esse plano consistia em ampliar a oferta de créditos para empresas, a fim de estimular novamente a economia, tá? Então ele queria estimular para que a economia voltasse a crescer, promovendo créditos às empresas para que elas pudessem produzir e fazer a circulação, Então esse é o Novo Acordo. 3. Qual das alternativas abaixo apresenta uma das principais causas da crise? Então, qual foi a das principais crises da Bolsa de Nova York, da quebra da Bolsa de Nova York, do crack? E a gente já até falou agora, anteriormente. Vamos lá. O crescimento econômico da China e do Japão prejudicaram as exportações dos Estados Unidos? A crise no mercado imobiliário dos Estados Unidos no final da década de 1920 afetou o valor das ações e derrubou as bolsas de valores no mundo todo. Será que é essa? No final da década de 1920, as economias europeias, assoladas pelos conflitos da Primeira Guerra, diminuíram sua demanda pela produção estadunidense, como de produtos industrializados e agrícolas,
dos Estados Unidos da América. Isso aconteceu, né? Porque eles estavam em guerra, em conflito. No final da década de 1920, ocorreu uma forte diminuição na quantidade de mão de obra disponível nos Estados Unidos e na Europa. Com poucos trabalhadores, as indústrias entraram em forte crise. Será que é isso? Vamos tentar entender o que a nossa colega aqui pode nos mostrar? Olha, é a letra C, certo? Então, no final da década de 1920, final da década de 1920, então, as economias europeias foram assoladas pela Primeira Guerra Mundial. E a sua demanda pela produção estadunidense, como de produtos industrializados e agrícolas dos Estados Unidos da América. Então, diminuiu essa demanda. O país estava em guerras, né? E não tinham condições, então, de manter essa circulação de compra de mercadorias. E isso que afetou a economia estadunidense, que vendia os seus produtos para os países europeus. Ok? Então, vamos nessa. Então, aqui está pedindo pra gente o quê? Ler o texto a seguir, né? Ler o texto que fala sobre o America Offline, ou estilo de vida americano. Aqui na foto a gente vê uma família muito bonita fazendo um churrasco à beira-mar. Nós temos aqui uma lancha, olha só que chique, né? Uma piscina, vários produtos aqui, olha, em cima da mesa, bicicleta, violão, uma série de coisas que nos leva à ideia de consumismo. O ideal de vida americana passava pelo consumo de muita comida, produtos e atividades de lazer. Era o sonho de todo mundo, né? Uma vida com fartura, com bens, com tudo que a gente deseja. A ideia de uma vida feliz e vitoriosa é onde a liberdade define esse jeito de vida americano. Essa felicidade, alcançada pelos meios materiais, tornou-se então a válvula de escape para esquecer os horrores da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Não para esquecer todos os horrores passados pelas guerras, a gente vende então uma vida feliz, né? Uma vida feliz aqui, essa família aqui, contente e feliz. Então, você consegue comprar tudo, a felicidade. Então, vamos definir o que foi o America Offline. O que foi? Era um estilo de vida consumista propagandeada pelos estadunidenses. Uma bela casa recheada de eletrodomésticos e um carro na garagem simbolizavam a vitória do chamado America Offline. Mas os Estados Unidos, galera, exportou essa cultura, impregnando as outras nações, tá? Por meio da literatura, da música, do cinema, eles souberam aproveitar o espaço de poder aberto pela crise europeia, que estava saindo num período de guerras, de pós-guerra. Dessa maneira, os norte-americanos exportaram seu estilo de vida, o America Offline, no qual as famílias do país atingiriam a felicidade através do consumo de produtos industrializados. Então, eu vou comprar muito quem vende os produtos, os americanos. Então, eu vou salvar a economia deles por esse estilo, por essa propaganda. Quinta questão. Quais as consequências deixadas pela America Offline na sociedade? Quais as consequências que esse consumismo deixou para a sociedade? Esse estilo de vida para começo de história não alcançou toda a sociedade, certo? E principalmente os afrodescendentes, que sofriam muito com preconceito, com perseguições, né? Eles estiveram excluídos desses direitos durante a primeira metade do século XX, certo? Década de 50, 60, acontecia uma perseguição muito acirrada a esses povos, principalmente na América, nos Estados Unidos. Grandes manifestações surgiram pela igualdade jurídica, tá? Podemos dizer que esse estilo de vida, galera, trouxe um distanciamento entre as classes, uma exclusão
exclusão social, ok? Esse estilo de vida, para destacar bem essa questão aqui, trouxe então o que? Uma exclusão, uma das grandes consequências que trouxe para a sociedade, tá? Além também do endividamento, né? O endividamento em busca do tão sonhado estilo de vida americano. Então essas são o que? As consequências, né, que esse estilo de vida deixou para as sociedades. A exclusão, principalmente para esses povos, né? O endividamento em busca desse tão sonhado estilo de vida americano. Vamos que vamos. Leia o texto 3, consequências da crise de 1929 no Brasil. Então, a crise de 1929 afetou em cheio a economia brasileira, que era baseada, galera, em um único produto de exportação. 70% do produto do café que o Brasil produzia, ele exportava, certo? E o que acontece? Os europeus estão em guerra, né? Saindo de uma guerra, quase entrando na outra. O que nós temos aqui? Uma produção enorme de café. Café é um produto, podemos assim dizer, supérfluo, né? Os Estados Unidos também estavam em crise, né? Nosso amigo vizinho aqui, o tio Sam, também não iria comprar café. E o Brasil teve então o quê? Um excesso de produção desse produto. Olha só, com a recessão, o café estagnou no mercado brasileiro. O preço do produto despencou, tem muito produto, tem pouca procura, ok? Então, olha, o Brasil também sentiu o impacto dessa crise. Qual a área que mais sofreu foi a economia e a produção de café. Por que o Brasil também sentiu esses impactos da crise de 1929? Acabamos de falar, né? Por que ele sentiu? Vamos ver se vocês sabem mesmo? Letra A. O Brasil era responsável por cerca de 50% do leite comercializado no mundo. Era o leite, galera. E o principal consumidor dessa mercadoria era os Estados Unidos. B. O Brasil era responsável por 70% do café comercializado no mundo. E o principal consumidor dessa mercadoria era os estadunidenses, que compravam, galera, cerca de 80% do nosso café. Então a gente precisa nem continuar, né? Resposta, letra B. Vamos seguir o bonde. 7. Quais as consequências da crise de 1929 no Brasil? A gente viu que a gente teve um excesso de produção do café, não foi? Vamos ver então aqui, ó. O Brasil também sentiu os impactos da crise. A área que mais sofreu a recessão econômica foi a da produção de café, que era o nosso principal produto de exportação, galera. O Brasil era responsável por 70% desse café comercializado no mundo. E o nosso principal consumidor, Estados Unidos. Com a recessão, o café o quê? Estagnou. O mercado brasileiro, o preço do produto despencou. Então, os cafeicultores tiveram enormes prejuízos. No auge dessa crise, o país enfrentou transformações políticas, certo? Nós tivemos o início do governo Vargas. Lembra lá que a gente estudou sobre ele? O primeiro governo dele, governo provisório. Leia o texto 4. New Deal. O que foi o New Deal, né? Devido à crise de 1929, os Estados Unidos da América foi criado o New Deal. Então, devido a essa crise, foi então criado o New Deal, tá certo? Novo acordo, com o intuito de o Estado intervir na economia. Então, o Estado deveria intervir para salvar essa economia. Então, o Estado, galera, ele era liberal, menor intervenção possível do Estado. Só que devido a essa crise, esse chamado liberalismo econômico, onde o Estado não intervém nas atividades, foi então o maior fator para o fim do capitalismo liberal.
Por quê? Porque eu precisava que o Estado intervisse para salvar, né, essa economia. O novo acordo foi um conjunto de medidas criadas no governo de Franklin Delano, que foi inspirado nas ideias econômicas de John Keynes, onde visava tomar medidas econômicas que garantissem o pleno emprego dos trabalhadores. Keynes defendia também a redistribuição dos lucros, certo? Para melhorar o quê? O poder aquisitivo dos consumidores, aumentando então o acordo com o desenvolvimento dos meios de produção. Então, ele queria o quê? Que tivesse uma redistribuição dos lucros, maior participação dos trabalhadores para que eles aumentassem o mercado consumidor. Ok? Oito. O que foi o New Deal e quais suas principais medidas? Um acordo de medidas criado no governo de Franklin Delano Roosevelt, que foi inspirado nas ideias do economista John Keynes, onde visava o quê? Tomar medidas econômicas que garantissem o pleno emprego dos trabalhadores e estimular a economia, tá bom, galera? Keynes defendia também sua redistribuição. Redistribuição do quê? Dos lucros. Para que o poder aquisitivo dos consumidores aumentasse, eu precisava distribuir os lucros das empresas, né? Por quê? Porque eu precisava que o mercado consumidor se estimulasse, que as pessoas comprassem. Para quê? Para o meio de produção poder aumentar, então. Só voltando aqui, ele perguntou para nós quais as principais medidas, tá bom? Então, aqui nós temos, então, o que foi o New Deal. Aqui está a resposta. E na próxima nós temos quais as principais medidas. Primeiro delas, concessão de empréstimos, tá certo? Segunda, controle da produção, visando que é a manutenção dos preços. Fixação dos preços de produtos básicos, como carvão, petróleo, cereais. Realização de diversas obras públicas, para poder o quê? Para poder criar emprego. Aumento do salário dos empregados, precisa estimular a economia. Criação de um salário-desemprego, olha aí, ó, para livrar os desempregados da miséria. Jornada de trabalho de 8 horas. Legalização dos sindicatos que lutavam pelos direitos dos trabalhadores, erradicação do trabalho infantil, criação da previdência social e chegamos ao fim, galera, de mais uma correção de atividades, tá certo? Fica com Deus, beijo no coração, bye bye.